O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Temas abordados: Preâmbulo, Oração Dominical. Preâmbulo. 1. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, fazendo também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns aqui não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo capítulo 27, item 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lentejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo, de outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vence lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeira, preces gerais. Segunda, preces por aquele mesmo que ora. Terceira, preces pelos vivos. Quarta, preces pelos mortos. Quinta, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados, com o propósito de chamar, de maneira especial, a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo.
de todas as preces é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizendo-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Para preencher o que divago, a concisão desta prece deixa na mente a cada uma de suas proposições, editamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. 2. Venha o teu reino, Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males, que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste é o bruto instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma ao homem. No entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão, também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que essa é a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará, então, a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. 4.
Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra sua pastagem, o homem, porém, deve sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho, para ele, uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia pelo que concerne ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Capítulo 25. Quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. No entanto, nem esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Capítulo 5, item 4. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, à tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-os se esquecem a lei de caridade e de amor do próximo que lhes ensinaste. Capítulo 16, item 8. Afasta, igualmente, do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corpórea e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Capítulo 5, itens 7, 9, 12 e 18. 5. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se dela não usássemos para com aqueles que nos são dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando nós no coração desejos de vingança.
se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Capítulo 10. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, os rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Capítulo 12, item 4. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para nosso progresso. Capítulo 4 e 5, item 5. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. 6. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços e, se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Veja-se adiante, preces pelos obsidiados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Veja-se adiante o item 11. O mal não é a obra tua, Senhor, porquanto manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Nota de Allan Kardec. Algumas traduções dizem: não nos induzas à tentação, e nem onde que a intentacionem. Essa expressão daria a entender que a tentação promana de Deus, que ele, voluntariamente, impele os homens ao mal, ideia blasfematória que igualaria Deus a Satanás e que, portanto, não poderia estar na mente de Jesus. É agudo, aliás, conforme a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Veja-se o céu e o inferno, primeira parte, capítulo 9, os demônios. 7. Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos,
e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em particular, por nome da pessoa a quem a prece é dirigida. Para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua benção. Nota aqui: podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseje pedir para si mesmo ou para outrem. Vejam-se adiante as preces dos itens 26 e 27.